professora, sinto-me a perder a minha sabedoria. Temos que andar para a frente com o ensino. E eu, sem a minha sabedoria, não tenho nada. A escola parece para atrasados mentais. Com esta matemática, a minha vida não faz sentido. Eu faço contas desde os 3 anos, lembras-te, mãe? Tudo isto forma uma equação na minha vida que não pode ser resolvida. Não tem solução. Sinto-me em tristeza enorme. Perdi a dignidade para comigo mesmo. Com 7 anos achava que a inteligência podia ser uma coisa boa. Hoje sei que é horrível. Quem sou eu? Cristina Rocha lembra os textos que o filho, Duarte, escrevia em desespero. O assunto era sempre a escola. Estas são das conversas que mais me perturbam na minha vida. Falar sobre a escola? Principalmente pelo primeiro ano. Porquê é que não te sentiste bem nessa altura? Para resumir uma coisa, ficaram 15 minutos a tentar descobrir quanto era 1 mais 1. Foi o próprio Duarte quem disse aos pais que precisava de ajuda. Ele chegou aos 5 anos e disse: eu preciso ir a um psicólogo, porque eu tenho que resolver uns problemas. Nós achamos assim psicólogo. Agora, nesta altura, para que é psicólogo? Não vai a psicólogo nenhum, mas insistia no dia seguinte, passado 1 mês, passado 2 meses, passado 3 meses. Eu continuei a assistir durante uns 2 meses e só aos 6 anos é que eu consegui, 1 ano depois. Principalmente era sobre os meus medos, mas secundariamente também era mesmo muito sobre a escola. Ele era muito feliz na escola, ou disfarçava. Mas trazia de lá muita coisa acumulada. Depois à noite explodia. O Duarte está hoje plenamente integrado na nova escola, o Externato Ribadouro, no Porto. Passou diretamente do 3º para o 5º ano e beneficia de um programa criado à medida das suas necessidades, que inclui, por exemplo, assistir a aulas do 11º ano. Chegamos à conclusão que ele esmorecia, que ele perdia a atenção, que ele ficava triste quando a escola não lhe dava uma resposta significativa. Ter capacidades extraordinárias numa escola que educa para a média fez do Rodrigo um menino revoltado, mas sobretudo incompreendido. A escola o via como um teimoso, um displicente, um irreverente, simplesmente porque ele acabava de fazer os deveres mais rápido e ficava olhando para o teto, olhando para a janela e era para ficar quietinho. A professora punha-me de castigo, virado para uma parede que tinha uma janela. Eu olhava para o outro lado da rua, tinha um jacarandá lindíssimo, ficava a contar quantos passarinhos estavam naquele ramo, quantos passarinhos estavam ao total na árvore, ficava a tentar contar as flores e não me importava muito. Quando a professora dizia: agora façam este exercício que é novo, eu virava-me para o quadro, fazia o exercício e voltava a contar os passarinhos. Quem está abaixo da média recebe ajuda porque todos aceitam a ideia de que você tem que subir e ficar igual à média. Os de cima da média, os que estão acima da média, não recebem porque você vai ficar muito longe da média. Então, ideologicamente, é um problema. Ninguém vai te ajudar. As aulas tinham começado há 3 meses. Depois de uma consulta com uma psicóloga, o Rodrigo fez os exames do 1º ano e passou para o 2º com nota máxima a tudo. Foi integrado numa turma onde se sentia mais desafiado, mas em termos sociais continuava a ser um caso à parte. Ele já tem uma imagem irreverente dos cabelos ruivos encaracolados, muito astuto, muito ágil, e aquilo despertava um bocado de desconforto, então apanhava, 2 segurando para um bater. Ele falava uma outra língua, ele falava dos desenhos animados, as referências dos Simpsons, do Batman, os garotos não percebiam nada do que ele estava falando. Às vezes era chato, estar desajustado, sim, mas preferia estar desajustado e ter uma capacidade que pouca gente tinha do que estar ajustado e ser igual a eles. Rodrigo foi mudando de escola até encontrar segurança no Conservatório de Música do Porto. Na maioria dos casos, são os psicólogos que fazem o primeiro diagnóstico às crianças que dão sinais de alerta em ambiente escolar. Sinais que nem sempre são diretamente relacionados com capacidades extraordinárias, nem pelos professores, nem mesmo pelos encarregados de educação. Ele tinha dificuldades de linguagem. Quando entrou para a pré quase não falava. Tanto é que ele fez terapia da fala dos 5 aos 7 anos.
Ele começou a mostrar dificuldades, começou a ter problemas, né? Sobretudo na escrita e no português. E a professora garantiu-me até que ele não ia acabar o primeiro ciclo em 4 anos. Foi sempre um trabalho árduo e uma luta contra a maré que tivemos com a professora porque ela nunca o reconheceu. As dificuldades, sobretudo na leitura e na escrita, não desapareceram. No segundo ano, o Jorge foi encaminhado para a psicóloga da escola. Percebi na altura que o Jorge tinha um padrão de perfil de funcionalidade acima da média. Existem alunos sobredotados que, de uma forma comórbida, têm dificuldades de aprendizagem associados. Depois existem aqueles outros alunos que, não tendo estas dificuldades específicas de aprendizagem, são alunos sobredotados, com uma velocidade de processamento mental muito superior, por exemplo, à sua capacidade depois de execução. Ser sobredotado não quer dizer só ter um QI acima da média. Também tem que ser várias outras coisas, como, por exemplo, imaginação, criatividade e por aí fora. Sobredotado não quer dizer que a gente seja perfeito na escola. Sobredotados com dificuldades de aprendizagem. Parece contraditório, mas são muitos os casos como este que chegam à ANEIS, a Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação. Os académicos é os que nos trazem mais dificuldades, é os que estão em situação limite, muitas das vezes, que recusam sair à escola porque, de facto, a escola não é um desafio, enfim, a escola não lhes dá mais do que aquilo que dá aos alunos da média, portanto, eles precisam desse enriquecimento. As estatísticas dizem que há entre 3% a 5% de crianças e jovens em idade escolar com algum tipo de sobredotação. A literatura diz-nos, na sua generalidade, que a partir de 130 de QI ou 130 de QI poderemos considerar que há uma criança com características de sobredotação. Mas, por si só, não deve ser a única exclusiva característica, o QI, para a identificação da sobredotação. Porque aí estaríamos a pôr de parte também aqueles que são muito criativos e que a inteligência não estará nos 130, mas estará muito próximo. Sinto que é uma música que mostra alguma dificuldade quando começamos, mas que quando nos habituamos a ela é uma música que faz parte das nossas mãos. É uma música que tem o seu poder, mas que tem a sua regularidade. O piano faz parte das rotinas de David Martins desde muito cedo. Um dia, quando o David tinha 3 anos, foi para o piano uma manhã inteira. Uma manhã inteira, portanto, eu assim achei muita piada, e eu e o pai achamos muita piada. Fui eu que quis, começar a tocar piano e eu não me arrependo disso, porque afinal cheguei onde cheguei também por causa do piano, mas eu posso parar quando quiser, mas sinto que isto é preciso para mim. Eu preciso crescer com isto. David é um sobredotado criativo, social, que consegue aliar às capacidades extraordinárias método, estudo e uma maturidade que lhe permite saber exatamente o que quer. Encontrou na família, na escola e na própria personalidade um equilíbrio pouco comum num sobredotado tão jovem. Precisamente no terceiro, me sugeriram que eu fizesse os exames e que passasse diretamente para o quinto. E depois não aconteceu? Não, porque eu achei que a minha estabilidade nas minhas notas iria descer, porque afinal ia faltar um ano de escola. Nós não queremos passar a imagem de que o David que é algo raro e demasiado deslocado. Não, o David é um miúdo extremamente normal, que tem coisas especiais, só e apenas. Eu não digo a ninguém que tenho um menino sobredotado. Não digo, sinceramente, as pessoas é que tiram conclusões. Começam, o teu filho toca tão bem, o teu filho explica-se tão bem, o teu filho fala tão bem, portanto, mas eu nunca digo, não faço questão, porque é uma coisa naturalíssima, não é? Temos muita sorte de ter um menino com capacidades extraordinárias. David é o exemplo de que às vezes tudo bate certo, mas o que acontece a um sobredotado que não encontra um lugar no mundo? Quando a família não percebe, quando a escola não identifica nem orienta, quem assume a responsabilidade?
As estatísticas em todo o mundo chegam a indicar 10% de sobredotados que não têm sucesso académico e por isso não são reconhecidos e passam despercebidos na escola, e muitos depois acabam por não serem encaminhados e acabam por ter indicadores de saúde mental mais negativos. Quando estas crianças, quando estes jovens não são tidos com sensibilidade, com vontade, com a determinação que a escola e a família precisam para se unir, muitos destes jovens ficam-se pelo desinteresse, pela apatia, a escola deixa de fazer sentido. Não é compreensível, na região autónoma da Madeira, termos legislação específica para crianças sobredotadas e com atendimento, enfim, com trabalho nas escolas. Parece que estamos a falar de um país diferente, não sei. As cerca de 150 escolas da região autónoma da Madeira não só estão preparadas para identificar e orientar os alunos com características de sobredotação, como estão, por lei, obrigadas a fazê-lo. E no caso do Pedro Afonso, isso pode ter sido determinante. Pelo que eu sei, não houve assim, desde o início, uma grande capacidade de perceber bem o que era, o que é que se estava a passar. Até porque a minha infância, não por mim, mas foi um bocado conturbada. Houve uns problemas de família, que não vem agora aqui ao caso, que pôs um bocado essa supervisão dos pais um bocado do lado. Nós, como pais, ficamos preocupados porque pensamos que a capacidade que ele tinha, se ele se desmotivasse, uma pessoa que se desmotiva, como se costuma dizer, um prédio que vem abaixo para se erguer novamente, leva anos. Pronto, mas tivemos também professores que foram-nos acompanhando e foram dando algumas dicas, alguns pareceres, e felizmente ele conseguiu ultrapassar tudo isso. O Pedro é aluno do 12º ano na Escola da Apel, no Funchal, e tem média de 20 valores. Chegou no 10º ano já referenciado como um jovem com capacidades de aprendizagem extraordinárias. Havia áreas em que se destacava bastante, mas havia uma onde havia uma grande lacuna, e era a parte da socialização. E tentámos arranjar o máximo de atividades possíveis para que o próprio aluno se incluísse e integrasse na própria escola. Então optamos por ter uma abordagem diferente, de fazer trabalhos com a comunidade. Ele está inserido no Prémio Infante do Henrique. A Escola da Apel é a única escola da região que tem alunos a participar no Prémio Infante do Henrique, que implica fazer determinados trabalhos de cidadania e que ele tem gostado muito. Num universo de 48 mil estudantes, a região autónoma tem apenas 15 casos de sobredotação referenciados nos diferentes ciclos, mas para cada um há atividades específicas desenvolvidas por técnicos e professores. Aqui um princípio pedagógico fundamental que nos tem de sempre nortear, que é nós sermos capazes de adequar e diferenciar pedagogicamente as respostas, atualizando-as e adequando-as aos alunos. E esta diferenciação pedagógica não pode ser apenas para estes alunos sobredotados, mas também para todos. O Decreto-Lei nº 3 de 2008 define os apoios a prestar na educação em casos de necessidades especiais, mas deixa de fora a sobredotação. Na Madeira, a lei foi adaptada e inclui de forma clara, no artigo 40, o despiste, avaliação e acompanhamento a crianças e jovens sobredotados. Completamos, portanto, no fundo, o 3 de 2008 e transformamos no 33 de 2009 e abarcamos naquilo que nós acreditamos que é a inclusão. E começamos, portanto, não nos focamos muito nas deficiências, mas em tudo a abrangência das necessidades educativas especiais no termo mais alargado. Eu penso que é necessário que haja uma nova linguagem positiva daquilo que é a educação, no sentido da partilha das boas práticas e não muitas vezes em comparar e ver quem faz melhor. Em Portugal continental, as escolas seguem pouco mais do que recomendações da tutela. O Ministro da Educação não esteve disponível para uma entrevista sobre o tema. Numa nota enviada por e-mail, o Ministério esclarece que dá às escolas liberdade para acelerar o percurso escolar de um aluno 2 vezes até ao 3º ciclo. Neste momento, gostaria que houvesse algo mais enquadrado ainda, ficaria mais segura. Mas, obviamente, que este facto de nos dizerem que a escola tem a responsabilidade agora de olhar por ele, acho que como escolas temos a obrigação. Não há objeção da tutela, mas a responsabilidade é da escola. Mas a responsabilidade é toda da escola. Porquê é que não pode entrar numa universidade mais cedo, se tem as competências adquiridas? Não faz sentido, isto é, limitar o seu percurso e limitar aquilo que pode ser um jovem de sucesso. Hoje, a maior parte das pesquisas feitas no Brasil e também em Portugal
vão em cima de leis. Precisa ter lei, já tem lei, faz outra lei, essa lei precisa de melhorar e tal. E todos vão estudar na lei, a lei não sabe nada. Então, quando nós temos os professores olhando na lei para aprender, para mim é mau sinal. A lei diz que as escolas devem desenvolver atividades de enriquecimento e oferecer aos jovens a possibilidade de seguirem um currículo especial. São também aconselhadas atividades extraescolares, como as que a ANEIS promove, proporcionando programas à medida de cada um e com encontros regulares, onde crianças e jovens com capacidades extraordinárias podem ser, afinal, apenas crianças. Estamos a fazer o trabalho que o Estado teria a obrigação de fazer. Gostaria muito que um dia a ANEIS deixasse de fazer este trabalho, pudesse fazer um outro trabalho qualquer, porque o Estado conseguiu dar resposta a estas crianças e a estes jovens. Talvez fosse um dos dias de maior felicidade para mim. O Donald Trump vai pôr a estátua dele no Monte Rushmore e vai construir um muro no México na fronteira. 10 bicarbonato de sódio ali mesmo. Faz mais ou menos como queria dióxido de carbono. Vai pôr uma estátua dele a palpar o rabo da Estátua da Liberdade. Mentira. A pH da água é 6,57 com margem de 0,26 para cima e para baixo. E não vai deixar entrar árabes no país para diminuir o número de terrorismo. Mas há terroristas americanos, o que é que ele está a pensar? O Bernardo tem a Catarina, o Rodrigo tem a Joana, agora o Pedro tem a Sara. Tens um bicho no pé.